Galera, no dia de hoje eu quero comentar com vocês sobre e aí, se eu, Ricardo, fosse hoje comprar uma XRE 300 ou uma Lander 250, ambos nos últimos modelos aí, 2020, 2021, qual moto eu compraria? Isso parece ser um assunto óbvio, mas saibam que não é tão óbvio assim para muita gente. Nem todos têm uma clareza para poder entender as diferenças de cada uma, entender o seu uso. Eu recebo muita pergunta, principalmente no Instagram, de pessoas que estão com dúvidas de qual modelo escolher. Então no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas percepções sobre as duas motos e qual das duas motos se adequa melhor para o objetivo e uso de cada um, beleza? Muito obrigado a todos que sempre contribuem com grana aqui para o canal. Se você quer ajudar, seja pela primeira vez ou de novo, tá tudo aqui na descrição, o Pix e o link do Apoia-se. Então, pessoal, essas duas motos, a Honda XRE 300 e a Yamaha Lander 250, que entrou aí no lugar da Teneré 250, são duas motos bem quistas aqui pelo mercado brasileiro. São motos que vendem muito, mas a XRE sempre está num patamar acima no número de vendas. São aí motos trails de baixa para média cilindrada, né? A Lander 250 cilindradas e a XRE de 300 cilindradas. Motos aí com o propósito de serem versáteis, e vamos entender a fundo um pouquinho mais de cada uma delas para você tomar a sua decisão entre qual das duas comprar, certo? Para quem não sabe, eu já tive XRE 300, a minha era uma 2017 Rally. Eu rodei aí cerca de 36 mil quilômetros com ela antes de eu vender, então eu tenho certo conhecimento de causa. E da Lander 250, o modelo novo, eu nunca andei, mas já andei numa Teneré 250, que é uma moto bem semelhante, conheço o motor e também conheço as opiniões por aí sobre as duas motos, tá? E o primeiro assunto que eu queria comparar das duas motocicletas é o motor, né? A alma da motocicleta. E nós temos aí um motor de um cilindro apenas, né? Monocilíndricos nas duas motos. E na Lander a gente tem um motor com cerca de 20 cavalos. E na XRE a gente tem um motor de cerca de 25 cavalos. Obviamente porque a gente tem um pouco mais de tamanho cilindrado aqui na XRE 300, tá? Então aqui a gente já tem uma leve discrepância que você deve levar em consideração. Na XRE 300 a gente tem um motor com um pouco mais de fôlego, o que vai pontuar positivamente para você que curte o turismo, pegar uma estrada e acaba se aventurando em lugares mais distantes. Aqui na Lander 250, obviamente que ela tolera um turismo também, mas se você coloca os motores lado a lado, a XRE acaba pontuando de forma mais positiva. E o segundo tema, óbvio de ser comentado, é a confiabilidade desse motor, que já é um assunto polêmico há muitos anos, né? Então nós temos do lado de cá um motor 250 cilindradas extremamente consolidado, é um motor que aguenta porrada, com uma moral excepcional no mercado, porque ele não quebra, é um motor extremamente confiável. E do lado de cá a gente tem a XRE 300 com esse motor já queimado no mercado há muitos anos pelo fato da trinca do cabeçote. A gente tem aquela questão de que de 2016 para frente os motores 300 cilindradas da XRE eles tiveram uma alteração de projeto, de fato diminuiu ali o diâmetro da vela, o que aumentou o material em volta ali na região das válvulas, né, no cabeçote. Houve também alterações ali na captação de ar para ali a troca de calor que acontece ali na região da vela. Então, de fato, o cabeçote da XRE 300 ficou mais resistente, mas eu tenho relatos de XRE novas, dos modelos novos aí de 2020 para frente, que também trincaram, tá? De fato, os relatos são muito menores, não é tão frequente, de fato ficou mais resistente, mas ainda assim continua com uma pulga atrás da orelha com relação a esse motor. A minha XRE 300, ela nunca apresentou esse tipo de problema, eu rodei aí esses 36 mil quilômetros tranquilamente, não estava trincado, no momento da venda foi avaliado isso,
e estava tudo bem até então. Mas era um motor que eu sempre me policiava para não esquentar ele demais, tá? Então em momentos de trânsito muito travado e etc, em momentos ali com baixa quantidade de ar disponível batendo no motor, já que ela não tem ventoinha nenhuma, ela só depende do deslocamento do ar natural quando você está em movimento. Eu procurava ali sempre acelerar o mínimo possível, não ficar exigindo demais, porque eu sempre estive com esse receio de acontecer a trinca do cabeçote. Já com o motor de uma Lander 250, você simplesmente vai rodar tranquilamente e não vai ter que ficar pensando nisso. Então, se você é um cara que curte aquele projeto extremamente confiável, o motor da Lander pontua positivamente. Agora, se você é um cara que não dá tanta bola para isso, que você tem experiências positivas aí com esse motor de 300 cilindradas, porque eu sei que tem pessoas que têm, o motor da XRE 300 aqui com certeza pontua positivamente, porque ele é mais potente, tá? Quando a gente fala sobre consumo de combustível, as duas motocicletas têm consumos muito semelhantes, não vou pontuar uma acima da outra, porque de fato é muito semelhante. A gente está cansado de saber que o consumo de combustível é muito pessoal de cada usuário, mas as duas motos estão aí num patamar bem equivalente. O tamanho do tanque de combustível das duas é praticamente igual, então em consumo de combustível e autonomia, as duas motocicletas vão caminhar aí praticamente juntas. Então não acho que é um ponto que você deve pensar, nossa, essa é bem melhor do que essa, tá? As duas motocicletas vão andar aí cerca de 300 a 380 quilômetros com um tanque aí andando de forma tranquila, com um consumo mais eficiente. As duas aí vão fazer facilmente acima de 30 km por litro. A minha XRE fazia nos seus melhores momentos até 33,5 km por litro, e a Lander também vai atingir números semelhantes, tá? Então nesse quesito, acho que as duas estão no mesmo patamar. Quando a gente fala sobre suspensões, as duas têm suspensões enormes de cursos enormes, extremamente macias e ótimas para absorver impacto e superar obstáculos, tá? A XRE tem alguns milímetros a mais de curso, mas ainda assim eu não acho que a gente tem uma discrepância muito grande entre as duas motocicletas, tá? As duas são muito confortáveis, vão superar a buraqueira do dia a dia de forma excepcional, vão enfrentar uma estrada de terra de forma excepcional, até para os off-roads mais intensos, tá? Vão aí atravessar a Transamazônica aqui do Brasil tranquilamente com essas duas suspensões maravilhosas das duas motocicletas, tá? Então quando a gente fala de suspensão, as duas aí estão também em um patamar bem semelhante, mas a XRE pontua um pouquinho a mais acima, porque ela é um pouquinho mais alta em seu curso, beleza? Mas ainda assim, não acho que você deve considerar muito esse quesito, porque as duas são bem semelhantes nesse ponto, tá? E associado a isso, quando a gente fala de ciclística, eu também não consigo diferenciar uma da outra de forma discrepante, tá? As duas são muito gostosas de dirigir, muito levinhas, fácil de fazer curva, de mudar de trajetória, ciclística excepcional. Eu acho que se a sua preocupação é essa, de novo, não dá para diferenciar muito as duas motos e você vai andar confortavelmente de forma muito semelhante quando o assunto é ciclística e suspensões dessas duas motocicletas. Quando a gente fala sobre freios, aqui eu já consigo dar uma leve diferenciada das duas, porque tem um ponto aqui que eu, Ricardo, não abro mão, que é o freio ABS. Aí você vai me falar, ah, mas a Lander tem freio ABS agora na roda dianteira, mas não tem na traseira. A XRE já tem freio ABS nas duas rodas já há um tempo, e eu, Ricardo, não compro motocicleta sem freio ABS nas duas rodas. Eu acho que esse tipo de equipamento salva vidas e salva também de pequenos tombos que poderiam ser muito bobos, mas que você pode se machucar gravemente ou estragar a sua moto de forma bem relevante por causa de um tombinho
bobo, um sustinho bobo que você leva na rua, às vezes até para uma fechada no trânsito e assim por diante. Para quem já não curte tanto o ABS, eu sei que tem pessoas que não gostam, e normalmente essas pessoas são aqueles que têm uma habilidade mais fina referente ao freio. Normalmente os motociclistas mais experientes e mais antigos, né, que pilotam aí há 20 anos, por exemplo. Normalmente essas pessoas são mais tradicionais e não gostam do freio ABS. Então, talvez uma Lander para esse tipo de usuário seja melhor, principalmente para aquele cara que gosta de fazer aquele off-road mais intenso. E essas pessoas preferem que a roda traseira pelo menos não tenha o freio ABS, ou que ele pelo menos seja possível de ser desligado, né? Então na Lander, pelo fato dela não ter o ABS na traseira, já pontua positivamente para esse tipo de público, e também ainda mantém uma certa segurança no ABS na roda dianteira, que obviamente é o mais importante. Mas aqui no da XRE 300, para uma galera mais que curte mais uma tecnologia, que não curte tanto de ter tanto a motocicleta na sua mão, né, ou que prezam mais pela segurança, pontua aqui positivamente para o lado da XRE 300. Se você me pergunta hoje qual das duas motos eu compraria, só por causa desse fato eu compraria a XRE 300, para você ver o nível de valorização que eu, Ricardo, tenho com o freio ABS, tá? Eu já tive situações no trânsito que com certeza, se eu não tivesse ABS nas duas rodas, eu teria caído gravemente. Eu já recebi fechadas em rodovia aí comigo a mais de 130 km por hora, que o ABS atuou lindamente nas duas rodas, tá, para poder frear e evitar a pancada, evitar a batida. E com certeza num susto desse a 130 km por hora, mesmo que seja um ABS só na roda dianteira, a roda traseira teria derrapado. E mesmo que seja uma pequena derrapada e eu já aliviasse, mas uma pequena derrapada a 130 km por hora, mesmo que seja só da roda traseira, pode significar um tombo ou não, tá? Então eu, Ricardo, não abro mão. Eu prefiro não ter o controle 100% da motocicleta nesse assunto, porque eu sei que a eletrônica consegue comandar muito melhor do que eu, tá? Então essa é a minha opinião, e não critico quem não curte, porque eu sei que tem pessoas que sabem dirigir muito bem, mesmo sem o ABS, e admiro essas pessoas, mas para mim não serve, eu não curto, eu prefiro ter o ABS para me auxiliar nesse sentido, tá? Então se você valoriza mais a segurança, se você não tem tanta prática com motocicleta, é a sua primeira motocicleta, você não tem esse conhecimento mais específico sobre da física, como funciona o freio e etc., a XRE 300 aqui pontua muito positivamente. Então pode ter certeza que a XRE 300 é uma moto mais segura quando o assunto é frenagem. Quando a gente fala sobre garantia, eu sei que muita gente curte essa questão de garantia, que compra a moto 0 km para ter ali a paz de espírito com relação à garantia, que você sabe que em tese você vai ter respaldo ali, etc. Então a Lander aqui pontua de forma um pouco mais positiva, porque ela tem 4 anos de garantia e a XRE 300 tem 3 anos de garantia, tá? Então, em termos de confiabilidade, a gente tem a Lander com um motor muito mais confiável e ainda assim com 1 ano a mais de garantia. Então, nesse assunto de confiabilidade, de você não ter tanta preocupação na cabeça, a Lander pontua positivamente e a XRE 300 aí fica um pouco abaixo, com 3 anos de garantia e com um motor que você vai ter aí uma pulga atrás da orelha sempre. Quando a gente fala sobre manutenção, eu acho que aqui as duas motos também ficam num patamar muito semelhante, tá? Preço de pneu do par das duas aí varia de 600 a 700 reais. Então é muito semelhante. As duas têm rodas um pouco diferentes, as medidas, mas são muito próximas umas das outras. Os preços de revisão, estava dando uma olhada no site e são bem semelhantes de uma moto para outra, tá? Então em alguns pontos a XRE é mais barata, outros pontos a Lander é mais barata. Então acho que no quesito custo, né, no custo de manutenção, acho que as duas motos aí se enquadram de forma bem semelhante, tá? Quando a gente fala sobre preço, a Lander tende a ter um preço um pouco mais abaixo, cerca de R$2.000 a menos. E
esse valor, ok, é um valor significativo, R$2.000 é grana. Se você economizar R$2.000 na sua compra, você já pode talvez comprar um bom capacete, uma boa jaqueta, uma boa luva, ali acessórios para sua motocicleta, então já dá um belo de um adianto aí, com você economizando R$2.000, mas aí você precisa priorizar o que você pensa com relação a essas duas motocicletas. Eu, Ricardo, por exemplo, eu acho que só pelo fato da XRE 300 ter ABS nas duas rodas, no freio dianteiro e traseiro, eu já acho que esse R$2.000 a mais compensa e eu pagaria sem dó esse valor a mais só pelo fato dessa segurança extra. O que é R$2.000 frente à segurança, à sua segurança, frente a uma queda, a uma fratura, às vezes uma fratura simples. Eu, como fisioterapeuta, eu posso dizer, às vezes uma fratura simples de calcanhar, de pé, pode te pendurar aí por um ano inteiro, entendeu? Então, aí, nesses quesitos, você fica pensando quanto vale R$2.000. Então, para mim, não faz sentido. E vocês já estão entendendo que eu tenho a tendência até de deixar a confiabilidade do motor a um ponto abaixo e eu jogar aqui a segurança de frenagem um ponto acima aqui da XRE 300 e eu acabo tendo a tendência para a XRE 300, mas no fim eu vou concluir essa ideia. Quando a gente fala sobre pós-venda, eu acho que as duas marcas, né, Honda e Yamaha, vão entregar aí uma experiência muito semelhante. São as duas principais marcas que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu não tenho experiência de pós-venda da Yamaha, tenho só apenas da XRE. Tem pontos positivos, tem pontos negativos e eu não tenho dúvidas que da Yamaha também, né? Essa experiência é muito pessoal, seja pelo serviço prestado e seja pelo consumidor, porque às vezes tem coisas que eu exijo que você não exige, então um serviço, então posso te dar um exemplo, o Júnior Blecha, por exemplo, que é o meu mecânico, eu curto demais o trabalho dele, recomendo aqui para vocês, mas já tive, por exemplo, um inscrito, um seguidor que acabou indo lá e que não gostou, e tudo bem, é a experiência dele, né? Então o que é bom para mim pode ser que não seja bom para você, não seja bom para o outro, né? Então isso acontece também com o pós-venda de Honda e Yamaha. Mas no quesito moral e experiência, expectativa das duas marcas, eu acho que você não vai ter uma discrepância muito grande aí frente às duas, tá? E por fim, eu acho que o ponto auge desse vídeo é agora, que é o que você precisa entender, o seu propósito, para que você vai usar essa motocicleta. Se você vai usar apenas para o uso urbano, é uma coisa. Se você vai usar para o uso urbano mais turismo ou apenas para turismo, ou seja, para viagens, é outra coisa. Vamos separar aqui um pouco melhor as duas no sentido uso, para qual propósito você pretende usar. Se você pretende usar a sua motocicleta apenas para o dia a dia, para aquela moto que é pau para toda obra, que você vai para o trabalho todo dia, que você vai para a faculdade, etc., mas não pega rodovia com frequência, ou quando pega são pequenos trechos, a Lander 250 é uma excelente opção, porque é uma moto que a cilindrada vai dar super conta de entregar o que você precisa, é uma moto mais barata, mais confiável, certo? Se você tem a tendência de ser um usuário que pende aqui para o lado do turismo, às vezes você usa a moto para o dia a dia também, mas no fim de semana você gosta de viajar, pegar uma estrada, sumir no mundo aí com a sua motocicleta, eu acho que a XRE 300 pontua melhor nesse sentido. A moto acaba ficando mais versátil porque ela tem um motor um pouco mais forte, né? Isso te dá um pouco mais de fôlego para você fazer principalmente as ultrapassagens, né? As duas motos de fato são versáteis, né? Obviamente que uma Lander 250 consegue fazer turismo também, mas quando você fala qual é melhor nesse sentido, a XRE aqui 300 com certeza pontua acima, porque ela tem mais fôlego do motor, como eu já disse, tá? Então, se o seu propósito é mais urbano e você não tem esse problema, você não tem esse receio da ausência do ABS na roda traseira, eu acho que uma Lander 250 vai se encaixar melhor aí para você, né? A questão da confiabilidade do motor, para quem usa muito no dia a dia, faz muito mais sentido, né? Você precisa de uma moto que esteja sempre funcionando, né? Isso é muito bom. Quando a gente pega aqui
pro lado da XRE 300. Se você é um cara que também vai curtir o turismo, eu acho que faz mais sentido uma XRE 300, porque ela vai te dar aí mais fôlego para você fazer as suas ultrapassagens e fazer aí a sua viagem. E por fim, eu queria dizer que eu, Ricardo, se hoje eu fosse comprar uma Lander ou uma XRE 300, se eu estivesse com essas duas motos na minha mira, eu iria de XRE 300 só pelo fato de ter ABS nas duas rodas, tá? Eu prefiro ter que superar essa pulga atrás da orelha com relação ao motor e ter a segurança dos freios, tá? Mas não desabono a Lander, acho que é uma moto excelente também, e as duas motos realmente são bem, assim, num nível muito semelhante, mas com essas pequenas diferenças e discrepâncias, acho que já te ajuda a direcionar melhor o seu foco para a motocicleta encaixar melhor ao seu perfil. Se essas informações foram úteis para você, dá o joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.